Nossa aula de hoje é o capítulo 7, versículo 1 ao 60. Então, no contexto aqui do livro de Atos, capítulo 7, do versículo 1 a 60. E aí, como temos feito de praxe, vamos fazer uma rápida recapitulação do finalzinho do capítulo 6, e aí nós iniciarmos no capítulo 7. Vimos no final do capítulo 6, na semana passada, que sublevaram o povo, né? Aqueles os judeus da chamada sinagoga, né, dos libertos, assim, incitaram o povo, né, e fizeram com que levassem Estevão à presença de quem? A presença do Sinédrio, fazendo, né, levando falsas testemunhas, versículo 13. Eles apresentaram falsas testemunhas que depuseram. Logo, por exemplo, como a gente vê declarado por Lucas no capítulo 6, versículo 13, se as testemunhas são falsas, o depoimento, o testemunho dessas testemunhas, as declarações dessas falsas testemunhas, vai ser uma declaração baseada na verdade? Não. A declaração dessas testemunhas, a qualidade dessas testemunhas, vai fazer com que o seu testemunho, né, aproxime ou realmente conduza à justiça? De modo nenhum. E aqui uma lição que a gente pode tirar é por que é tão importante você que nos assiste no YouTube, realmente ouvir e colocar em prática o ensino de Jesus, para que possamos ser verdadeiras testemunhas da palavra ensinada pelo Senhor. Se nós não ouvimos, se nós não obedecemos a palavra ensinada pelo Senhor, nós vamos ser testemunhas verdadeiras? De modo nenhum. Seremos falsas testemunhas. Por isso que uma observação que eu faço no versículo 13 do capítulo 6, porque essas testemunhas foram lá e depuseram. E olha o teor daquilo que eles assim, levaram diante do Sinédrio. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. E aí um ponto que podemos observar, podemos ver que, de maneira clara, os apóstolos eles estavam pregando a palavra, conforme nós vimos lá no capítulo 6, no modo como nós vimos, eles estavam pregando a palavra onde? No templo. Logo, eles sabiam da importância da localização do templo. Por causa do quê? Justamente por causa da ida do povo até onde? Até o templo lá em Jerusalém. E com isso, o que eles faziam? Como um local de pregação, um local para propagação, um local para levar a palavra restauradora de quem? Do Senhor. Então, nós podemos ver, como o próprio Estevão vai falar na sua pregação aqui no capítulo 7, ele está sendo acusado de pregar contra. Não porque eles eram contra o local, mas porque a gente vai perceber, num exemplo que ele vai trazer na pregação, o templo, na vida do povo de Israel, na vida do Sinédrio, dos religiosos, da liderança religiosa do povo de Israel, ela estava tendo uma importância tal, né, que ao invés de se voltar para o Senhor, eles estavam vivendo de uma maneira legalista, quase idólatra, em razão da reverência que eles estavam tendo em relação ao quê? Em relação ao templo. Nós vamos observar isso. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque a gente vai observar na fala de Estevão aqui no capítulo 7, como nós vamos observar hoje. E ainda no versículo 14, porque temos ouvido dizer, versículo 14, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, Jesus o Nazareno vai fazer o quê? Destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E aí é o ponto que a gente pode observar, por quê? Aonde que está Jesus? Olha a preocupação, quando eles vão lembrar de Jesus, eles vão lembrar Jesus justamente de quê? Daquilo, né, como a gente vê na citação deles, das falsas testemunhas, que
Eles declaram que Jesus ia destruir o lugar, como eu comentei na aula passada, fazendo uso de uma interpretação equivocada de quê? Daquilo que Jesus falou em relação ao templo, quando ele disse, olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo, eu vou destruir, né? Ele vai ser destruído e vai ser reconstruído em 3 dias. Mas ele estava fazendo uma referência a quem? A ele, né? Da sua morte, sepultamento e ressurreição. Olha o perigo, né? Dessas testemunhas estarem falando a respeito do ensino de Jesus, mas fazendo de uma maneira contrária. Quantas e quantas pessoas hoje têm anunciado a palavra de Jesus, mas de uma maneira descontextualizada, fora, né, do contexto conforme a palavra ensina. E se a gente perceber, né, isso, ao agir desse modo, vai estar agindo como o quê? Justamente da forma como essas testemunhas falsas, pregando fora do contexto, pregando algo que a palavra não ensina. E aí ele finaliza versículo 14, e mudará os costumes que Moisés nos deu. E até o irmão João Verdu comentou, de fato, agora, nesse contexto de Atos capítulo 6, onde nós estamos estudando, vamos entrar no 7, e o contexto espiritual aqui está na velha ou na nova? Velha ou nova? Nova aliança. E como é que a gente sabe qual é o final da velha e o início da nova? É justamente na morte de Jesus. Na morte de Jesus. A morte de Jesus é o ápice, né? Da o quê? Do cumprimento da lei. Jesus não disse lá em Mateus capítulo 5, eu não vim revogar a lei, mas eu vim fazer o quê? Eu vim cumprir. E ao cumprir a lei, ele vai cumprir a lei, já que a lei apontava para ele ao momento mau, o ápice, né, do seu cumprimento, que é a sua morte, para que ele ponha, né, ele cumpra a lei, e a partir da sua morte agora vem o quê? A velha aliança? Não, a nova aliança. Ao invés da lei, a graça. Ou seja, de fato, Jesus veio para mudar. Se Jesus não tivesse morrido, né, e colocado fim, o cumprimento na lei, onde estaria a minha salvação? Onde estaria a salvação da dona Maria Helena, da dona Ivani, da dona Giovina, da dona Cleonice, do Giovanni, João Verdun, todos nós que aqui estamos? Nós não somos judeus. Logo, né, não sendo judeus, considerando a lei, Deus não seria o nosso Deus. Mas graças a Jesus, lembra a promessa de Deus para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, 3, que através da genealogia, através dos descendentes de Abraão, todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Graças a quem? Graças à vinda e ao sacrifício, ao cumprimento de Jesus em relação ao quê? A lei. E um ponto que me chamou a atenção, versículo 15, versículo 15, todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Estevão estava lá, presenciando, ouvindo as falsas testemunhas. E a cara dele era de alguém que estava preocupado? Não. Ele estava em paz, ele estava tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que tudo que ele estava fazendo de acordo com a vontade de quem? A vontade do Senhor. E se ele estava ali naquele momento, mesmo com os homens o conduzindo diante do sinédrio, com graves acusações, Estevão sabia que ele estava na mão de quem? Estava na mão do Senhor. Estava na mão do Senhor. E é justamente o que nós vamos observar na nossa aula do capítulo 7 de hoje. Perceba comigo, capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ver o início da pregação de Estevão, mas inicia o versículo 1 com uma pergunta. Versículo 1 do capítulo 7 diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E aí ele vai abrir para Estevão, para que Estevão se defenda, para que Estevão fale. E aí ele pergunta o sumo sacerdote, porventura, é dessa forma? Você está falando, essas acusações são procedentes? E aí Estevão começa a falar. E olha o que ele diz, versículo 2,
ele vai começar, né, a sua mensagem, ele vai começar a pregação. Deus vai agir por meio de Estevão, mostrando a iniciativa de quem? A iniciativa de Deus. E a iniciativa de Deus através de quem? Olha só, versículo 2. Estevão, né? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar Harã. Então, Estevão vai pregar a iniciativa de Deus. Então, ele estava na sua cidade, em Ur, e Deus veio até quem? Até Abraão. Veio até Abraão. E olha um detalhezinho que nós vamos perceber, versículo 3. O que Deus falou no momento que ele aparece para Abraão, lá no capítulo 7, versículo 3. Sai da tua terra e da terra da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Deus, conforme Estevão está falando para aquelas pessoas, ele veio até Abraão. Abraão não chamou. Você já viu algumas expressões que as pessoas dizem: eu procurei a Deus, eu encontrei salvação, eu achei Jesus na... Não, não é o homem. A iniciativa nunca foi do homem. A iniciativa sempre é de quem? A iniciativa é de Deus. Quem é que disponibiliza a graça? O perdão de pecados? Quem que disponibiliza a presença do Espírito Santo? É Deus. Olha o que Deus está fazendo aqui, né, para cumprir a sua promessa na vida de quem? Na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus está olhando lá na frente, está olhando para quem? Para Jesus. E olha só, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela. Versículo 4. Qual é o exemplo que Abraão nos deixou? Qual é o exemplo que Abraão deixou para o Sinédrio? Qual é o exemplo que Estevão está compartilhando aqui com o Sinédrio? Qual foi o exemplo de Abraão? Versículo 4. Fé, obediência. Obediência. Olha o que a gente vê. Deus diz o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus, lá de Ur, né? Lá na Mesopotâmia, lá no, né? O chamado, se eu não me engano, é Crescente Fértil, né? Por volta do Tigres, Eufrates, ali naquela região próximo do Golfo Pérsico. Então, sai da terra dos caldeus. E o que ele fez? Ele saiu. E ele foi habitar onde? Aonde Deus havia ordenado. O que Estevão estava fazendo naquele momento lá na frente do Sinédrio? Ele estava obedecendo à vontade de quem? À vontade do Senhor. A vontade do Senhor. Eu e você, quando nos fazemos presentes nas reuniões da igreja, para ouvir, para sermos ensinados através da palavra do Senhor, que nos deixou, né, desde o primeiro século, através dos apóstolos e profetas, na qual ele revelou essa vontade, e nos reunimos para ouvir, para aprender, para nos alimentarmos, para sermos edificados, para que a partir daí possamos fazer o quê? Assim como Abraão, obedecer à vontade de quem? À vontade do Senhor. O que estava faltando ao Sinédrio? Aqui a gente percebe que onde Estevão começa, Deus ele foi até Abraão. Deus também foi adiante do Sinédrio. O Sinédrio, enquanto Jesus estava na terra, ouviu a Deus. Deus veio até o Sinédrio. Veio através de quem? Através de Jesus. Só que olha só a diferença. Diferente de Abraão, o Sinédrio, a liderança religiosa, ela estava ouvindo e obedecendo a Deus? Não. E aí é um ponto que a gente vai ver que vai ser o eixo principal da pregação de quem? Da pregação de Estevão. Vamos continuar. No versículo 4, na segunda parte, ele diz assim: e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então, olha só, Deus deu a sua palavra, foi até Abraão, falou, deu uma ordem para Abraão, Abraão obedeceu. E o que Deus fez? Deus foi favorável
Junto a quem? Junto a Abraão. Olha lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O que Estevão está fazendo aqui diante do Sinédrio? Obedecendo a quem? Obedecendo a Jesus, obedecendo ao chamado. Ele recebeu da parte de Deus, pela imposição dos apóstolos, dons, e através desses dons, ele está agindo conforme a vocação ou o chamado de quem? Do Senhor. Continuando ainda, versículo 8. Então, diz assim, versículo 8: então lhe deu a aliança da circuncisão. A quem? A Abraão. E assim que Isaac nasceu, qual foi o outro exemplo que Abraão nos dá, que é citado aqui por Estevão diante do Sinédrio? Assim que Isaac nasceu, o que fez Abraão? E Abraão o circuncidou ao 8º dia. Deus disse que todo homem, a partir do 8º dia de nascimento, o 8º dia de vida, era necessário que todo homem que fazia parte da casa de Abraão fosse o quê? Circuncidado. Então, o filho dele nasceu, ao 8º dia, o que fez Abraão? Abraão o circuncidou. Em obediência a quem? Em obediência ao Senhor. Olha só. E não é por um acaso que aqui Estevão ele está citando justamente isso. Por causa do quê? Para que as pessoas possam ver, eles possam olhar. Deus, por meio de Jesus, falou, e falou por diversas vezes através do Filho. E o que a liderança judaica fez? Estava, de fato, ouvindo a Jesus, e é um ponto que Estevão está oportunizando a quem? Aquelas pessoas. Continuando, vamos ver a providência de Deus. Lá no versículo 6, nós observamos que Deus ele fala para Abraão que a descendência dele, versículo 6, 7 e 6, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde eles seriam escravizados e maltratados. Por quanto tempo? Por 400 anos. E um ponto que nós vamos observar, de fato isso aconteceu. E olha o que ele diz lá no versículo 20: por esse tempo, qual tempo? No tempo no qual o povo do Senhor, a descendência de Abraão, estava o quê? Escravizada, estava sendo maltratada, estavam clamando a Deus. E nós vamos perceber, versículo 27, 20, que por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. E nós vamos perceber, versículo 30, que Moisés, Deus, naquele momento em que o povo estava numa situação delicada de escravidão e maus tratos, né? Moisés não nasceu por um acaso. E olha o que diz versículo 30. Vamos ver lá o chamado de Moisés. Isso já há 40 anos, Moisés tinha 40 anos. Ele foi apartar uma indiferença entre dois, né? Entre dois israelitas, e o que ele fez? Entre israelitas, ele foi lá e executou, matou um egípcio, né? E aí ele volta achando que as pessoas iam recebê-lo de bom grado, e eles perguntam: "Pera lá, quem que você acha, né? Você quer se sobressair a nós?" E aí o que ele faz? Você matou lá o egípcio, o que ele faz? Ele foge. 40 anos depois desse evento, o que acontece? Versículo 30. Decorrido 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Versículo 31. E disse, né? Olha, perdão, versículo 31. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. E aí um ponto que nós vamos observar, Deus, né? Ele faz suscitar no meio de toda aquela situação de maus tratos, de escravidão, no meio do povo, ele faz suscitar quem? Moisés. Mas é por um acaso? Não. Estevão estava ali diante do Sinédrio por um acaso? Não.
Jesus, quando veio à Terra, nasceu através de foi filho de um carpinteiro. Isso foi por um acaso? De modo nenhum. Nasceu no determinado tempo. A igreja, capítulo 2 do livro de Atos, ela teve início por um acaso no dia de Pentecostes? De modo nenhum. Estava tudo de acordo com a providência de quem? A providência de Deus. E aí o ponto que me chama a atenção, versículo 31 e 32 aqui, é que nós observamos, versículo 31, que Moisés, ele ficou assim maravilhado com a sarça, e ele se aproxima dela, e ele, quando ouve a voz, ele reconhece que é a voz de quem? É a voz de Deus. E aí que está o ponto. Quando eu e você passamos a estudar a palavra, considerando o seu contexto, e vendo, ao observar a palavra, a distinção que há entre os ensinos que existem hoje no mundo religioso, nós percebemos essa diferença. Aí vem uma grande questão. Nós temos que ouvir a voz dos homens ou a voz do Senhor? Moisés ouviu a voz de quem? Moisés ouviu a voz do Senhor. Pela graça de Deus, nós temos estudado a palavra do Senhor chegou até nós, e nós temos observado e praticado de acordo com a vontade de quem? A vontade do Senhor. Então, que tal o ponto? Não podemos deixar apagado o exemplo de quem? O exemplo de Moisés. A liderança judaica na frente de Estevão, naquele momento lá no Sinédrio, precisava estar com seus ouvidos e coração aberto para ouvir a voz de quem? A voz de Deus, assim como o próprio Moisés ouviu. Versículo 32 diz assim: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Mas aí que está o ponto. Moisés, ele não contemplava, né? Provavelmente ele olhava para baixo, mas se ele não tinha coragem para olhar para a sarça, os ouvidos deles estavam prontos e estavam fazendo o quê? Ouvindo ao Senhor. Versículo 31, ele deixa isso muito claro. E um ponto que me chama a atenção, versículo 34 do capítulo 7, Deus declarando e dizendo, olha para ele, vem, agora eu te enviarei aonde? Ao Egito. Ele estava onde? Na terra de Midian, na casa do seu sogro Jetro, né? 40 anos depois já tinha família. E o que Deus, ao chamá-lo, Deus não aparece para ele por um acaso. Deus, ao aparecer para Moisés, ele vai aparecer com um propósito, com uma finalidade. Eu e você, quando ouvimos o evangelho, não ouvimos por um acaso. Aqueles que nos acompanham, né, têm acompanhado os estudos pelo YouTube, você não está sendo ensinado por um acaso. É Deus que está te dando a oportunidade para conhecer a vontade de quem? A vontade do Senhor. Para que você possa olhar o exemplo e não seguir aos homens, mas seguir a quem? Seguir a Jesus. Continuando aqui no capítulo 7, versículo 35, olha o que diz. A este quem? Fazendo referência ao versículo 34. A este quem? Versículo 35. Isso. A este Moisés enviou Deus como quê? Como chefe e libertador, né? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu aonde? Na sarça. Isso significa que quando Moisés recebeu da parte de Deus o chamado para ir até o Egito, para ser o libertador do povo, para ser aquele, para fazer a mediação entre Deus e o povo, ele obedeceu ou não aquilo que Deus havia ordenado para ele na sarça? Ele obedeceu. Ou seja, versículo 31, quando ele ouve a voz do Senhor, o que ele faz? Ele obedece.
E a mesma coisa que eu e você precisamos fazer hoje, ao olharmos a palavra, ao aprendermos aquilo que a palavra ensina, considerando o seu contexto, o que que nós precisamos fazer? Obedecer. Obedecer. Por quê? Porque ela é a palavra de quem? Ela é a palavra do Senhor. Então, Moisés, ao obedecer a palavra do Senhor, olha o versículo 36. Este quem? Mais uma vez. Este quem? Este os tirou. Quem foi este que os tirou e depois fez prodígios e sinais na terra do Egito? Moisés. Moisés. Mas por quê? Porque ele ouviu e obedeceu a voz de quem? A voz do Senhor. As pragas, né? Elas eram importantes para quê? Para justamente subjugar a grande nação do Egito, o altivo, né, rei do Egito, chamado de Faraó, para que ele pudesse ser quebrantado no sentido de que ele reconhecesse, ele sentisse na própria vida, na própria pele dele o quê? A grandeza da supremo ou do supremo poder de quem? De Deus. Tanto é que ele perde, né? Deus tira, Deus ceifa os primogênitos da nação de onde? Da nação do Egito. Para quê? Para que justamente ele pudesse libertar a quem? Ao seu povo da terra do Egito. E aí é um ponto que nós podemos observar. Por quê? Quando Moisés ouve a voz do Senhor, Deus vai agir através de quem? Através de Moisés. E aí um ponto que nós precisamos observar. Por que que Estevão aqui, ele está na presença do Sinédrio? Por que que Estevão aqui está na presença do Sinédrio? Ele está levando a palavra do Senhor diante daqueles homens? Sim. Aqueles homens ouviram a Pedro e João. Lembra capítulo 4? Eles ouviram Pedro e João pregarem a respeito de Jesus. Capítulo 5, eles ouviram os 12, né? Ouviram a pregação, né? O ensino dos 12 diante deles. Capítulo 6, lá no finalzinho, né? Depois da escolha, perdão, no final da primeira metade, a igreja, depois que resolveu a questão do mantimento das viúvas, né? A igreja crescia a tal ponto que muitos sacerdotes, né, eles aceitavam a fé, ou seja, eles passaram a obedecer à fé. E aqui no capítulo 7, nós podemos ver que está sendo dado mais uma oportunidade da parte de Deus a quem? Ao Sinédrio. Para quê? Para que justamente eles possam refletir sobre a sua postura diante de quem? Diante da vontade de Deus. Diga, Giovanni. Na pergunta que tu fez, o que está acontecendo aqui, nesse fato com Estevão, está acontecendo aquilo que Jesus falou para os apóstolos e para os demais, lá em Lucas capítulo 12, versículos 11 a 12, ou seja, não se preocupem quando qualquer um for preso, o Espírito Santo que habita em vocês vai fazer a defesa de vocês. Então aqui o Estevão está falando tudo que o Espírito Santo de Deus está ensinando a ele. Isso mesmo. E aí o ponto que a gente pode observar, ou seja, está oportunizando, né, Giovanni? Dando oportunidade para que eles possam refletir. Perceba bem, né? Você lendo o capítulo 7, você vê o arranjo histórico, né? No qual a pregação, a mensagem trazida por Estevão, ela está embasada, não é jogada ao léu, não é jogada assim de uma maneira aleatória, não é embasada. E nós podemos ver que os exemplos dados são voltados na obediência, que a obediência ela é necessária onde? Quando Deus fala o que o homem precisa fazer, ele precisa ouvir. Olha só o versículo 38. Este Moisés, quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. Então Deus, né, falava através de quem? Deus falava através de Moisés. Falava através de Moisés para com quem? Para com o povo. Agora aqui tem um ponto importante. Vimos o exemplo de Abraão.
Deus diz, sai da tua terra, e Abraão saiu. Deus instituiu a circuncisão assim que Isaac nasceu, o próprio Abraão circuncidou o seu filho. Vimos Moisés, diante da sarça, ser convocado, chamado por Deus, né? Para que ele pudesse ir diante do Egito para libertar o povo. E o que ele fez? Ele obedeceu. E agora nós vemos, no versículo 38, que Moisés recebe da parte de Deus o quê? A palavra, o ensino para transmitir para o povo. E o que Moisés faz? Moisés transmite. A questão é, versículo 39, e a reação dos pais? Ou seja, a reação do povo lá no deserto, versículo 39. Qual foi a reação do povo, versículo 39? Como é que o povo agiu diante do ensino, da palavra recebida por Moisés da parte de Deus e sendo transmitida a eles? De que modo eles reagiram? Recusaram. 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 E é um ponto que vamos observar, Paulo, é que, como diz o versículo 39, a quem nossos pais não quiseram o quê? Obedecer. Então, olha só, Deus fez a promessa para Abraão, tudo aquilo que ele fez, falou para Abraão, ele cumpriu e está cumprindo, no contexto aqui de Moisés. Moisés foi chamado por Deus para que ele pudesse ir interceder pelo povo. Ele fez, ele leva a palavra de Deus ao povo. No entanto, o que o povo faz? O povo não obedece. Não só não obedece, mas versículo 39 diz que ele repele, antes o repeliram, e no seu coração eles voltaram para onde? Para o Egito. Entre Deus e o Egito, o povo escolheu o quê? O povo escolheu o Egito. E uma forma clara de eu e você observarmos isso, como o próprio texto nos diz, através de Lucas, olha o versículo 41. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. E aí que vem o ponto. Por que que hoje, eu e você, ao ouvirmos a vontade de Deus, nós precisamos fazer do jeito de Deus, não do nosso, para que nós não possamos agir como o povo de Israel agiu lá no deserto, mas também para que eu e você não possamos agir como os líderes religiosos na época que de Estevão e de Jesus agiram. Por quê? O que seria a ideia de se alegrar com a obra das suas mãos? Literalmente é ser justo aos seus próprios olhos. Ou seja, é fazer aquilo que lhe agrada, é fazer aquilo que a pessoa pensa, é aquilo que é a opinião dele, aquilo que ele acha por conveniência, ele vai fazer de acordo com a sua vontade, e ele não vai fazer de acordo com a vontade de quem? Do Senhor. O povo aqui, quando se alegrou com a obra da sua mão, se referindo ao bezerro, é porque eles fizeram, eles deram a forma, e eles moldaram a seu bel prazer, usar esse termo, ao seu agrado, o quê? Aquele bezerro. No entanto, eles renunciaram, eles desobedeceram, eles repeliram, né, o ensino do Senhor, e no coração deles, no sentido espiritual, eles estavam aonde? No Egito. Enquanto Deus fez tudo o que fez para poder tirá-los daquela condição. Diga, Paulo. Olhando esse ponto que nós acabamos de observar e ler, a gente vê quando a gente mostra, muitas das vezes, nos estudos que a gente tenta fazer com pessoas, né? E assim, ela está ali olhando, como a gente vê aqui, Estevão explicando direitinho ali, a gente mostra as escrituras para a pessoa está ali lendo, né? Como está acontecendo aqui. Eles estão olhando, Estevão está ali, demonstrando o que aconteceu naquela época com Moisés. A gente mostra a Sagrada Escritura para a pessoa, mas às vezes a pessoa ela não quer aceitar. Ela começa a ter desculpa. Mas a tradição da minha família, a tradição do meu pai, meu avô era assim, e volta nesse mesmo, né? E não observa o que a palavra está mostrando, como a gente deve obedecer, a maneira com que a gente deve fazer aquilo que Jesus pede, né? É interessante que a gente começa aqui a analisar
né? Muitas vezes eu estou falando com algum aluno no individual ou com algum amigo, né? Que a gente, quando está com as pessoas, a gente quer levar a palavra, mas a pessoa quer voltar na tradição, né? Dos pais, ou porque os avós eram assim, né? A gente vê aqui adoração com ídolos, por exemplo, ou até mesmo dentro do protestantismo, a gente vê a maneira com que eles voltam para a antiga aliança em diversos fatores que nós Sim, estamos sempre estudando e revendo, né? Como a história se repete, né, Alessandro? É isso, interessante, mano, ver isso aí. isso. E Interessante. um ponto, e um Falou, ponto, uhum, pode- É Deus que te dá a vontade e o interesse pela palavra, né? Tanto que, quando Jesus fala que a porta é estreita, a gente observa pelas pessoas que estão conosco nos estudos, né? Podia ser muito mais que 100, que 200, não. A gente nunca passou de 70, 50. São poucos aqueles que se interessam mesmo pela sim, verdade, né? sim, sim. Assim, nós temos a oportunidade de falar, de ensinar, oportunizar. Estevão estava fazendo o que diante daqueles homens? Oportunizando. Jesus fez o que diante daqueles homens? Oportunizou. Né? Um dia alguém chegou para mim, para você, para cada um de nós e nos oportunizou a palavra restauradora. O que que nós fizemos? Nós ouvimos e nos dispusemos em obedecer. Tanto é que hoje nós estamos aonde? Nós estamos aqui. E muitas pessoas, mundo afora, têm tido a oportunidade de ouvir, mas boa parte, ou maioria delas, tem optado, como você bem deu o exemplo, PC, tem optado em seguir aos homens, ao invés de Deus. Muitas pessoas têm escolhido o bezerro, muitas pessoas têm escolhido a arca da aliança, o candelabro, o tabernáculo, têm escolhido o templo, têm escolhido as tábuas da lei, mas não tem optado por quem? Pela palavra restauradora de Jesus. Esses homens, assim como os pais lá no Velho Testamento, lá no deserto, optaram pelo bezerro de ouro. É a liderança ali que está diante de Estevão, eles estão apegados ao templo, eles estão apegados ao legalismo, eles estão apegados ao status deles, né? Então, eles não querem justamente buscar aquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. Por isso que Deus, através de Estevão, está oportunizando a cada um deles. Diga, irmão João, pode falar. Amado, ali no Mateus 28, né, 19, 20, essa ordem que Jesus deu, depois daqueles homens, até mesmo não acreditando ali nele naquela hora que viram, ressurreto, eles, a ordem deles era batizar, ensinar e a fazer com cada pessoa que se tornasse discípulos a guardar. E hoje nós temos aqui porque, graças a Deus, Deus colocou homens fiéis, né, nesse ensinamento e nós estamos aqui. E mesmo assim, né, o mundo está correndo atrás da igreja mais perto para resolver problemas que está sendo levado. Estão chamando pessoas para resolver seus problemas. E nós não, nós estamos chamando pessoas para entender que problemas vêm em consequência da obediência, de guardar a palavra e obedecer e esperar em Deus. Uhum. Essa semana eu estava revendo alguns estudos do irmão Norton, que ele deu para os jovens aqui em Manaus, na época do Covid, e ele dizia um certo tema, falou sobre trabalho, falou sobre faculdade, e não é a faculdade que tem que moldar o ensino de Jesus, não é o trabalho que precisa moldar o ensino de Jesus, mas é o ensino de Jesus que precisa moldar as pessoas, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde eu e você estivermos. E aí que está o ponto. Nós precisamos fazer a diferença. E um exemplo clássico disso é Estevão. Estevão, diante daqueles homens, até a gente conversou rapidamente antes do estudo, eu e a irmã Maria Helena, ele está fazendo a diferença num homem chamado Saulo de Tarso. Será que naqueles 3 dias, depois que ele vai para Damasco, será que na cabeça dele não ficava batendo as palavras de Estevão? O ensino de Estevão lá diante da sinagoga dos libertos, o discurso arranjado, quando eu digo arranjado, no sentido de Deus, dando esse suporte espiritual através do Espírito, por meio de Estevão. Todos aqueles homens que lá estavam, inclusive Saulo,
Talvez naquele momento ele não entendeu, porque ele compactuou e vai perseguir, como nós vamos ver na próxima semana no capítulo 8. Mas um ponto que podemos observar, esse discurso, ele vai fazer a diferença. No momento em que Saulo, ele sai da prática legalista e ele se volta por meio, né, do ensino de Jesus a partir da conversa, né, do impacto que Jesus teve com ele aonde? Lá no caminho de Damasco. Então, é um ponto que a gente precisa entender. Aqui, Estevão está trabalhando isso. Os pais deles ofereceram sacrifícios, estavam valorizando as obras das suas mãos. Por quê? Porque esses homens oravam alto. Com que finalidade? Para mostrar como eles eram espirituais. Andavam com todos aqueles adereços da lei, para mostrar como eles eram espirituais. Liam, né, participavam das atividades no templo para mostrar quanto eles eram espirituais. Só que Deus, por meio de Jesus, e Deus, por meio dos apóstolos, e agora através de Estevão, está mostrando que eles não podem estar apegados nas obras, na justiça feita através das suas próprias mãos. E ele continua, a acusação foi feita pelos homens, como nós vimos lá no versículo 13 do capítulo 6, este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra o quê? E contra a lei. E olha o que Estevão vai dizer para essas pessoas, versículo 48 e 49, entretanto, Deus não habita, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra o estrado do quê? Dos meus pés. Então, olha só, aquilo que eles tanto dão valor, Deus não habita ali. Deus habita hoje no candelabro, na Arca da Aliança? Não, não habita, porque isso já ficou para lá, isso compunha o tabernáculo e tinha um propósito pré-determinado para começar e terminar. E agora, dentro do contexto da pregação de Estevão e no nosso contexto hoje, eu e você precisamos entender que a habitação de Deus, ela é o quê? Ela é espiritual, ela é espiritual, e é o que Estevão está deixando claro. E olha o que ele diz, no versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Eles resistem ao Espírito Santo. Jesus falou, eles ouviram? Não. Pedro e João falaram, eles ouviram? Não. Os 12 foram lá e pregaram, eles ouviram? Não. Estevão está falando nesse momento. Eles vão ouvir? Não. Eles vão matar, eles vão preferir matar Estevão do que inclinar a sua cabeça diante do Senhor e pensar, opa, nós estamos fazendo algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque eles estão resistindo a quem? Ao Espírito Santo. Se você estiver anotando, anote esse versículo. Êxodo capítulo 32, versículo 9. Êxodo 32, 9. Quando o povo ele se devota ao bezerro de ouro, lá no livro de Êxodo, diz assim, o Senhor falando para Moisés, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo, eis que é povo de dura cerviz. É um povo difícil, mas mudou da época do Êxodo, mudou da época do tabernáculo para a época aqui de Estevão? Não mudou. E pasmem vocês, hoje, seja judeu ou seja gentil, seja manauara, seja paulista, seja de qual parte for do mundo, nós temos muitas pessoas de duras cerviz que não estão com o coração disposto a ouvir a palavra de quem? Do Senhor. Estão com os ouvidos tampados, estão resistindo à pregação da palavra através do Espírito Santo, ou seja, através da Escritura. Então, o que Estevão diz, versículo 51, assim como fizeram vossos pais, vós também o quê? O fazeis. Por quê? O que os pais deles fizeram, conforme a gente viu lá no versículo 39, eles não quiseram obedecer. E o que esses homens estão fazendo? Fizeram diante de Jesus e dos outros testemunhos, conforme a gente tem acompanhado?
não estão dispostos a obedecer. Logo, eles estão seguindo o exemplo de quem? O mau exemplo de quem? O mau exemplo dos seus pais. Estão agindo do mesmo modo. Versículo 52, e olha o que Estevão amplia ainda mais. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Como se ele estivesse dizendo, diga um, só um. Qual deles o pai de vocês, os pais, né, o povo, não perseguiu? E ele continua no 52. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda de quem? A vinda do justo. Eles não só perseguiram, né, os profetas, mas eles mataram aqueles que falaram a respeito da vinda de quem? A respeito da vinda de Jesus. Agora, um ponto mais ainda que ele vai trabalhar no 52, o que fizeram aquelas pessoas? O que fez o Sinédrio, na terceira parte do versículo 52, lá no finalzinho, do qual agora vos tornastes o quê? Traidores, do qual vos tornastes traidores e assassinos. Ou seja, vocês mataram e traíram a quem? Aquele que foi anunciado por quem? Pelos profetas, ou seja, o Messias. Então, olha o que esses homens fizeram. Então, Pedro, aqui, Estevão, ele está trabalhando justamente para abrir os olhos, para oportunizar, para que eles possam rever a atitude que eles tiveram na presença de quem? Na presença de Jesus. Pode falar, PC. Não, rapidinho, aqui no comecinho aqui do 51, na NVI, está assim, povo rebelde. Ele começa exortando bem de uma forma, né? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Então ele está, né? Depois ainda no final ele está falando que assassinaram, né? Isso. E aí, aproveitando... Pode falar, mano. Não, então, e a maneira com que ele, com certeza, trouxe mesmo eles ficaram, né? E a gente vai dar continuidade aí agora aí. Isso. E aí, a gente vai acontecer, né? Uhum. Na fácil de ler, na versão fácil de ler, diz assim, na 51. Gente teimosa, vocês são surdos e duros de coração, como aqueles que não conhecem a Deus. E aí que está o ponto. Se a gente perceber, naquela época, eles não conheciam a Deus. E pasme você, existem pessoas hoje falando de Jesus que não conhecem a Deus, porque se apegam na adoração a questões voltadas para a lei, se apegam a detalhes como a arca, a menorá e etc., como exemplos. Não dá para fazer, não dá para exercer na graça as práticas da obra da lei. Então, um ponto que podemos observar. Diga, Paulo. Irmão, aí nós estamos observando a importância desses estudos, né? Como nós estamos fazendo lá desde Gênesis aos primeiros dias da semana, né? A gente está capítulo por capítulo. Aqui nós estamos aqui em Atos, vendo tudo. Essa observância é muito importante, porque assim, o mundo hoje, eu já conheço, você fala, eu conheço esse texto, eu conheço, e não conhece nada, não sabe o contexto, não sabe a história, não sabe aquilo que hoje nós estamos aqui, todo dia buscando. Já é o terceiro estudo de Atos que nós estamos tendo. Tivemos com o irmão Josué, tivemos agora há pouco tempo que acabou, na terça-feira, com o irmão Sérgio, na quinta-feira que está trazendo para nós todos com amor, dentro da sã doutrina. E assim, a gente está sempre insistindo em cada vez mais estar aprendendo. Então, quando a gente quer falar com alguém, a gente vai na certeza e mostrando as escrituras. E a pessoa, às vezes, bate de frente. Né? É muito engraçado. E, assim, aquilo que tu falou, é Deus mesmo que vê o coração daquele que realmente quer cada vez mais. Né? Isso. E aí, continuando, a gente percebe, olha lá, versículo 53, né? Vamos já concluir. E vós que recebestes a lei por ministério de anjo, olha lá, eles receberam a lei da parte de quem? Lembra lá quando Moisés estava diante da sarça? O anjo falou com quem? Falou com Moisés. E nós percebemos que recebeu a lei por ministério de anjos. E o que eles não fizeram? Eles não guardaram. Aí alguém diz assim, não, Sandro, eles obedeciam o sábado. Ok,
Eles adoravam e faziam sacrifícios no templo. Ok. Só que eles não guardaram a lei, porque a lei apontava para quem? A lei apontava para Jesus, e eles não obedeceram a Jesus e não estão ouvindo a quem? As testemunhas restauradas da parte de quem? Da parte de Jesus. Logo, eles não estão guardando a lei, porque eles não enxergaram, não estavam enxergando o quê? Que a mudança do contexto, ela aconteceu através de quem? Através da vinda de Jesus, quando Jesus morre na cruz. Versículo 54, ouvindo eles isso, ao invés de eles baixarem a cabeça, rapaz, que besteira que a gente está fazendo, a gente não está considerando, a gente esqueceu desse detalhe, a gente matou o enviado, o justo de Deus. Não. Ao invés disso, ouvindo eles isso, enfureciam-se o seu coração e rilhava o dente. A ira, a chateação, a raiva, o desejo de sangue, eles esfregavam um dente no outro, com sede de pegar aquele homem e apedrejá-lo. E aí, para a gente fechar, versículo 54, aí 55 diz o seguinte, eu quero ler com os irmãos, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, de Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo nos céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E olha só, assim como hoje muitas pessoas fazem isso que esses homens fizeram, seja na maneira prática, física, ou seja no seu coração. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram-se contra ele. Eles queriam aprender? Não. Eles queriam ouvir aquilo que agradava aos seus ouvidos. Eles queriam aquilo que estava de acordo com a sua compreensão. E aí é um ponto. Aonde que estava a fé e a esperança de Estevão? No céu. A esperança de Estevão estava em quem? No seu restaurador. E quem foi o restaurador de Estevão? Jesus. E aonde está Jesus? À direita de Deus, reinando, né? Exercendo o poder, exercendo a sua autoridade para nos libertar, para nos livrar, para nos conduzir um dia, quando ele voltar para onde? Para a vida eterna. E aí, para a gente concluir, a restauração, ela continua em nossos dias. Para que a restauração seja real na vida das pessoas, conforme a gente viu a pregação de Estevão diante do Sinédrio, a obediência à palavra de Deus, ela é o quê? É fundamental. Não é o que o PC acha, o Giovanni acha, o João Verdu acha, a dona Cleonice, eu, cada um de nós. Você que está nos assistindo pelo YouTube, não é o que você acha ou o que você pensa. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Se eu e você estamos obedecendo aos homens, isso não vai dar futuro eterno para mim e para você de vida. Isso vai dar um futuro eterno, mas ao invés de vida, vai ser de morte. Por isso, nós precisamos obedecer a palavra de quem? A palavra de Deus. Segundo, assim como o povo no deserto estava, né, com o Egito no coração, a liderança religiosa, na época de Jesus, ela estava apegada às tradições humanas. Estava apegada às tradições humanas. E pasmem vocês, e quantos homens hoje, inclusive mulheres, né, dentro do contexto religioso denominacional, pregam a respeito de tradições, ensinos, opiniões humanas, o achismo humano, linhas religiosas, né, tradicionais voltadas para o entendimento do homem, estão apegados a isso e ignoram a palavra. Usam a palavra para o seu agrado e não para a vontade do Senhor. Olha o que nós podemos perceber para a gente fechar. No reino restaurado, o discípulo fiel, os discípulos fiéis, eles são o quê? São fiéis ao ensino revelado pelo Senhor Jesus. Logo, eu e você precisamos continuar ouvindo e obedecendo a Jesus. Quem é que nos garante a promessa de vida eterna? É Jesus. Quem é que nos prometeu e nos concedeu a presença do Espírito Santo e o perdão de pecados?
é Jesus. Quem nos mantém, por meio da sua palavra, caminhando de acordo com a sua vontade, é Jesus. Então, irmãos, eu e você, no reino restaurado, precisamos continuar obedecendo, mas, acima de tudo, precisamos, por meio da obediência, permanecermos fiéis ao ensino revelado por Jesus. Ok? Perguntas, comentários, antes de a gente fazer a oração final, agradecer a presença dos irmãos. Muito obrigado, obrigado aos irmãos pela participação. Mas alguém gostaria de comentar ou acrescentar dentro, antes de a gente fazer a oração final? Tranquilo? Ok. Com você, Giovanni. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu agora de estarmos reunidos como igreja, para ouvirmos mais da Tua palavra através do Teu servo, Alessandro. Obrigado por esse dia, obrigado pelo sustento, obrigado por nos proteger contra todo mal, obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, que possamos agora ter uma noite de descanso no Senhor, e se for da Tua vontade, acordarmos para mais um dia, para rendermos glórias ao Senhor. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. Amém. Boa noite, Graças a irmão. Deus. Boa noite a todos. Boa noite, irmã Maria. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Coração de Boa noite a todos. Boa noite, todos. irmãos. Muito obrigado pela Obrigada, Sandro, participação. pela aula. Boa noite, dona Clenice. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, mãe. Boa noite, Tchau. Sarinha. Boa noite, seu Paulo. Descanse. Boa noite.